Hoje tem Flamengo e quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. Pelo menos era pra ser, né? Porém, o Flamengo tá passando por uma turbulência aí e as coisas não tão bom. Temos novas informações sobre a demissão do técnico Tite, que deve acontecer ainda hoje. Vamos falar tudo do bastidor aí. Felipe Luiz diz sim e a galera vai à euforia. Meus amigos, CBF toma a primeira atitude aí a favor do Flamengo e a gente vai estar conversando sobre isso. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima sobre o nosso Mengão. Peço a você que fica aí de cantinho, que taca o dedo no like e depois se inscreve. Não custa nada, você consegue me ajudar? Simples assim. Tamo junto? A situação é a seguinte, vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Você vai presentear quem você ama e vai ficar bonito na foto. Tamo junto? Abençoado, faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá ruim das pernas, tá tropeçando, mas tem um motivo aí para acreditar que ainda dá para ganhar 2 campeonatos. Se você põe fé, comenta aí, nós vamos estar explicando tudo isso aqui agora. Vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos, vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte, hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense, a chapa vai esquentar, o bicho vai pegar fogo. O Flamengo hoje tem que vencer e vencer, ou seja, se o Flamengo conseguir essa vitória aí, a gente consegue dar um passo importantíssimo. Por quê? Porque o Botafogo, o amarelão, começou a tropeçar aí. Empatou com o Grêmio ontem, então ficou a 12 pontos de vantagem do Flamengo. Só que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Um joga hoje, se jogar hoje e ganhar, cai para 9. Se jogar o que tem a menos contra o Inter e ganhar, cai para 6. E aí basta mais 2 tropeços do Botafogo e 2 vitórias do Flamengo, o Flamengo consegue aí brigar pelo título. Lembrando que também tem que ter o tropeço do Palmeiras, porque senão esse título vai acabar caindo novamente no colo dos Palmeiras. Então o Flamengo agora tem tempo, mais tempo para treinar, então vai focar nisso aí. Eu estou chegando com informação boa, hein? Informação excelente. A escalação do Flamengo hoje é a seguinte: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, na lateral esquerda, Alexandre. No meio de campo hoje, volta o Pulgar, já mais à frente, De La Cruz, De Arrascaeta, Bruno Henrique, fazendo ali o setor, né, pela ponta esquerda, Gonçalo Prato pela ponta direita e o Gerson ali mais atrás um pouco do Gonçalo Prato. Ou seja, praticamente quase o mesmo time que enfrentou o Peñarol, só como uma mudança aí, que é o Pulgar no lugar do Léo Ortiz. Então vamos ver o que dá. Temos tudo para ganhar, o Flamengo tem força para isso, tem um banco recheado. Inclusive a gente tem jovens na base aí que tem condições de ser titular também, de jogar pelo menos uns 30 minutos do segundo tempo, dá outra cara, tem qualidade, só que não é utilizado. Então é hora do Tite acordar e usar esses jogadores. O que você acha? Tite usa mal a base? Comenta aí. Mudando da água pro vinho, vamos falar da semana que vem aí, que temos estreia, né, nas semifinal da Copa da Copa do Brasil. E a CBF divulgou a tabela aí da seguinte forma, né? A CBF divulgou a tabela detalhada e ficou assim: Atlético Mineiro e Vasco jogam na quarta-feira, dia 2 de outubro, às 7h15, na Arena MRV. Flamengo e Corinthians, também no dia 2, quarta-feira, 21h45, no Maracanã. Depois o outro jogo, que seria no dia 12, eles passaram para o dia 19, a pedido de Atlético Mineiro e Flamengo. O que acontece? Vai ter ali, né, a parada da data FIFA, então os jogadores que foram convocados vão chegar muito em cima da hora, muito cansados. Então o Flamengo e o Atlético Mineiro fizeram a pressão na CBF e conseguiram. Então o jogo será no domingo, dia 19 de outubro, no sábado, 19 de outubro, entre Vasco e Atlético Mineiro, às 6h30 no São Januário. Já no dia 20 de outubro, no domingo, 16 horas na Neoquímica, Flamengo e Corinthians. Então o Flamengo e o Corinthians aí conseguiram uma excelente mudança. O Corinthians não queria, claro, queria pegar o Flamengo todo desfalcado, só que o Flamengo conseguiu essa vantagem. Com isso, ajudou muito aí o Flamengo, porque aí o Flamengo vai poder contar com força máxima. O jogo que seria contra o Fluminense no domingo, dia 20, passou para quinta-feira, né, que é o jogo que seria contra o Corinthians. Então, uma mudança boa que vai ajudar o Flamengo, mas é aquele negócio, o Flamengo não pode perder no Brasileirão, porque ainda existe uma chance ainda. O Botafogo começou a derrapar, agora é a hora que eles começam a derrapar. Passaram com muita dificuldade pelo São Paulo, foi nos pênaltis, agora empataram com o Grêmio, vão ter uma sequência difícil aí, e é hora do Flamengo saber aproveitar.
Flamengo hoje pegando o Atlético Paranaense, que é um time que está embaixo, mas é um time que sempre dá trabalho. É difícil ganhar deles, mas o Flamengo tem que focar e ganhar. Só a vitória nos resta, só a vitória nos basta. Vamos falar de um detalhe aí importantíssimo. O Flamengo, quando se representou na sexta-feira, o clima parecia fúnebre, segundo matéria do GE. Os jogadores mal se conversavam, estavam todos tristes, cabisbaixos. Mostra aí que o time estava confiante na vitória, porém o Flamengo criou muita chance, ficou com mais de 70% da bola, mas não conseguiu fazer gol. É uma vergonha. O Flamengo chega muito na área, mas não consegue finalizar. Os jogadores não finalizam. É o famoso arame liso. O time cria daqui, cria de lá, ataca, faz de tudo e não faz gol. O Tite chegou a botar o Davi Luiz, né, no lugar do Fabrício Bruno, para ele ir para frente para tentar o gol. É o desespero. Só que a burrice maior do Tite aí é deixar o Alcaraz no banco. O Alcaraz tem as mesmas características que o De La Cruz, só que é um cara mais ofensivo. Então ele poderia ter sacado ali um no lugar do outro e teria trago mais resultado. Poderia sim ter saído do gol. Claro, a gente não sabe, mas poderia, porque o cara, pelo menos o cara tenta mais. Ele já mostrou isso do jeito quando começou a primeira partida. Até agora jogou 2 partidas e jogou bem. É um jogador que vai muito à frente. Com a entrada do Matheus Gonçalves, no lugar do Gonçalo Prata ali no meio de campo, já deu uma cara nova, mas se tivesse colocado o Alcaraz, teria ficado muito melhor. Mas o Tite é teimoso, não dá liga. E um outro detalhe aí, galera. Desde 2019, foram 9 técnicos que passaram pelo Flamengo. O primeiro era o Abel Braga. Abel Braga. Não estava indo bem, chegou o Jorge Jesus. Meio que por acaso, porque o Jorge Jesus estava indo para o Atlético Mineiro, mas é uma proposta do Flamengo que fez ele mudar de pensamento. E veio para o Flamengo e conquistou muita coisa. E conquistou 2 títulos, assim como o Dorival. Só que ele conquistou de uma forma muito elegante, muito forte. Time jogando bem, time jogando com vontade, time jogando com determinação e jogando ofensivamente. Então agradou todo mundo, virou lenda. E isso tinha muito tempo que o Flamengo não conquistava a Libertadores, ele conquistou. Depois do Jorge Jesus veio o Domenech. Aí logo na sequência caiu o Domenech, veio o Rogério Ceni. Depois veio Renato Gaúcho, que também fez um bom trabalho, mas não conseguiu títulos. Rogério Ceni ainda conseguiu um Brasileirão, aos trancos e barrancos. Depois dele veio o Paulo de Souza. Depois do Paulo de Souza veio o Vitor Pereira. Depois do Vitor Pereira, Sampaoli. E por último agora Tite. E o Tite é o pior deles todos em matéria de números. Ele tem mais experiência que todos eles, porém resultado ele tem muito menos. E o Flamengo está mantendo ele aí. Só que o Flamengo dependia de uma situação. O Flamengo fez um convite ao Felipe Luiz para poder ficar interinamente. Geralmente, o Flamengo não faz nem convite. Chega no técnico, que é do Sub-20, e já fala com ele, você vai assumir o time daqui para frente. Só que com o Felipe Luiz, como ele está no processo de evolução e tem dado muito certo, todo mundo acredita que o Felipe Luiz terá um grande futuro. Então o que o Flamengo fez? Chegou no Felipe Luiz, conversou, trocaram aquela ideia, depois foram lá, botaram tudo na mesa, mostraram o projeto Felipe Luiz, se ele queria. Felipe Luiz, a princípio, disse não, depois, sob pressão, ficou de pensar, e Felipe Luiz agora já se mostra favorável a assumir o Flamengo desde que o técnico Tite tenha saído primeiro. Não sai imediatamente o técnico Tite e depois ele vai assumir. Então tem esse imbróglio aí, só que muitos jornalistas aí, como o Vêner Casagrande, como o Paparazzo Rubro-Negro, trazem a seguinte informação, de que o Tite será mantido até o final do jogo de hoje, e dependendo do resultado, sim, cairá. Só que muitos jornalistas falaram isso também contra o Penharol, que ele seria demitido na madrugada caso viesse a perder, e perdeu. Perdeu não, né? Empatou, mas perdeu a classificação. Ou seja, a gente só sabe o que vai acontecer mesmo na hora que acontecer, porque até lá é tudo especulação, eles vão falar uma coisa, vai ser outra. Vêner Casagrande chegou a falar que o Gabigol não jogaria mais pelo Flamengo. O Gabigol praticamente foi cotado como principal jogador contra o Penharol. Acabou que o Tite atrapalhou a situação, colocou o cara só no segundo tempo. Gabigol não está bem, isso é verdade. Mas é um jogador que tem que estar dentro da área. Ele dentro da área, ele chuta. Então se tivesse entrado com Bruno Henrique, Gabigol e Gonçalo Prata, os dois caras criando ali do lado, mais o Arrascaeta servindo, o Gabigol ia estar ali finalizando. Mas eles não fizeram isso. E deu no que deu, todo mundo sabe. O Flamengo jogou até bem, manteve a posse de bola, mas o resultado, que era o mais importante, não veio. Por quê? Porque os caras não finalizam. É o famoso arame liso. Não machuca ninguém.
é só para varal, ou seja, não atacava, chegava lá, a bola ia para qualquer lugar menos pro gol. E com isso o tempo foi passando, e aí a gente está aqui chupando o dedo. Agora a gente vai passar muita raiva, porque vem de final do ano aí, as últimas partidas são da Libertadores, são do Mundial, que classifica o Mundial, é a vitória na Libertadores. Então a gente vai ver aí adversários nossos, esse bobear, disputando e a gente chupando o dedo. O que resta aí é a gente acreditar que um River Plate da vida possa faturar isso aí para a gente passar menos raiva. Essa é a verdade. Porque, querendo ou não, a gente vê algum time aqui do Brasil disputando, vai ser ruim demais. E aí fica aquele negócio, né? De La Cruz saiu do River Plate sonhando com o título da Libertadores do Flamengo. Agora ele vai ver, pode ver o River Plate ser campeão da Libertadores sem ele lá. Como é que é as coisas? O River Plate, muito menos time. O Peñarol, então, nem se fala. O que o Peñarol gasta por mês com o elenco dele representa 10% do que o Flamengo gasta por mês. E o Flamengo foi lá e teve a coragem de não conseguir fazer um gol para levar para os pênaltis. É brincadeira, cara. Não dá para acreditar. Um time muito mais fraco, um time financeiramente bem menor, foi lá e conseguiu a vitória. Todo mundo acha que futebol é só dinheiro. Ano passado o Fluminense sem dinheiro foi campeão da Libertadores. Assim vencendo há muitos anos aí. O Flamengo já tem 2 anos que não conquista nenhum título importante. Se não conquistar esse ano, vai ficar feia a coisa. Lembrando, o último título do Carioca, da Copa do Brasil e da Libertadores foi um ano retrasado com o Dorival Júnior. Aí o ano passado o Dorival Júnior ficou sem clube, depois foi para o São Paulo, conquistou a Copa do Brasil, o Palmeiras conquistou o Brasileiro e o Fluminense conquistou a Libertadores. Ou seja, o Flamengo não conquistou nada ano passado e pode ficar esse ano sem conquistar. Que seria a maior vergonha da história do Flamengo e a pior gestão do Landim, o pior ano da gestão do Landim. Outro detalhe, Landim que já conseguiu alguns títulos aí, certo? Conseguiu 2 Libertadores, conseguiu uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, Recopa, Supercopa, alguns torneios, Campeonato Carioca. Fez um trabalho até bom, melhor do que outros diretores. Porém, os outros diretores não tinham essa situação financeira que ele tem. Então, por isso é considerado muito embaixo o trabalho dele, é considerado amador. Aliás, o Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, o que atrapalha muito esse momento agora de demissão, porque não tem aquele cara para pôr. Para colocar, teria que colocar o cara interino, que seria o Felipe Luiz sub-20. E o Felipe Luiz tem medo de queimar sua carreira, porque ele sabe que é muito difícil reverter a situação do Flamengo agora. E aí o Flamengo mantém o Tite para o jogo de hoje, se ganhar vai manter para o jogo contra o Corinthians. Lembrando que o Tite é corintiano, pode facilitar para o Corinthians, porque o Tite já sabe que caiu. Ele só não sabe a hora nem o dia, mas ele já sabe que vai sair. Então a situação é essa. Taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, tamo junto, vamos que vamos e é nóis.